Shabbat Shalom, pessoal. Que alegria poder estar aqui com vocês. E hoje eu estou com a minha querida Ivani Camargo para falar da Parashá Bamidbar. Shabbat Shalom, Ivani. Shabbat Shalom, Adri, Shabbat Shalom a todos. Estamos aqui para dividir um pouquinho com vocês tudo que a gente conversou sobre essa paraxá, né, Adri? É verdade, tem tanta coisa, né? Vamos lá. É. Então, para começar, eu vou descrever para vocês o que que tá, quais os livros, né, que a gente, onde está essa Parashá. Então, Bamidbar, que quer dizer no deserto, ela é a 34ª paraxá do nosso ciclo anual de leituras e ela está começando o livro de Números. Então, está em Números 1, do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 20. Depois, Oséias, que é a Haftará, capítulo 2, de 1 a 22. Brit Hadashá, 1 Coríntios, de 12 não, capítulo 12 de 12 a 20, e por fim, Terrilim, Salmos 122. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa paraxá. Nessa paraxá, pessoal, Deus mandou Moisés fazer um censo do povo. Então ele mandou contar todos os homens que pudessem ir à guerra, né? Então, de uma certa idade para cima. E foram contados 603.550 homens, excluindo a tribo de Levi. Isso aí é só os homens, né? Fora mulheres e crianças, né? Então, assim, o que que Deus estava tentando? Estava tentando organizar as pessoas. E qual é o contexto que eles estavam no deserto? Então, o Deus mandou organizar aonde ficaria a tribo de Judá, aonde ficaria a tribo de Ruben. Então, por exemplo, no lado leste ficou Judá, Issacar, Zebulun, no sul, Ruben, e assim por diante, né? E os levitas não foram contados. Por quê? Porque os levitas, eles não iam sair à guerra. Eles tinham ficado determinados para cuidar da parte sagrada. Então, tinham que cuidar da arca do Senhor, dos utensílios, né, da menorá, de cada detalhe desse serviço ao Senhor, né? E então, os levitas tinham uma questão importante, né? E dentro dos levitas tinham os coatitas, que ficaram com o encargo de realmente carregar essa arca de um lado para o outro, carregar os utensílios sagrados, só que eles também não podiam olhar. Então, todos esses instrumentos, enfim, objetos estariam cobertos por um pano, né? E provavelmente era o sacerdote que podia olhar, e então ele cobria tudo isso. E aí seguiam nessa viagem, né, rumo à Terra Prometida. Ivani, vou passar um pouquinho a palavra para você continuar aí. Então, hoje, né, tudo isso que você fala é uma coisa que mostra como Deus é um Deus de detalhes, né, como é um Deus de ordem, né, e como ele gosta de obediência. Hoje a gente vive no tempo da graça, mas Deus continua sendo santo. E quando a gente vê a santidade de Deus, é que a gente tem que ver como que ele se importa, por que que ele se importa tanto com esses detalhes e com a nossa obediência, né? Porque tudo isso tem a ver com a santidade dele e que daquela santidade que ele espera da gente também, né? E aí, daí a gente vê em Oséias, né? Oséias, a gente vê que o povo recebia provisão, recebia proteção, prosperidade, né? Mas eles não reconheciam que Deus era a fonte de tudo isso, né? Então, isso endureceu um pouco o coração deles, né? O coração se afasta, a gratidão desaparece, porque quando você não reconhece que vem de Deus as coisas, assim, a gratidão não tem muito sentido, a idolatria pode crescer, né? A gente pode adorar outras coisas, inclusive a nós mesmos, achando que a gente que é capaz de fazer tudo isso sozinho. E, e aí, assim, em Oséias, Deus mostra que ele não quer só ritual, né? Deus ensinou tantas coisas no deserto para o povo, mas ele falava assim: olha, o que mais importa é o nosso relacionamento, não é só o ritual, não é só cumprir aquilo que o que Deus fala.
E daí, então, mostra que nessa relação de aliança também tem espaço para o amor, para a fidelidade, para a intimidade, né? Oséias fala muito disso, sobre essa questão da fidelidade e do amor mesmo, né? Aí, assim, eu passo para você para continuar falando sobre a, como que isso vem para o nosso tempo de 1 de Coríntios, de igreja, de tudo, né? Verdade, como você mesmo falou quando a gente estava conversando agora sobre a Paraxá, naquela época Deus, a presença de Deus era o centro ali de adoração deles, tudo. Hoje temos Yeshua, né, que é o centro da nossa fé, e é, cada um também é contado no reino de Deus. Cada um tem uma função específica, né? Em 1 Coríntios está falando disso, né? Que cada um é a cabeça, outro é o pé, no corpo do Mashiach. Por quê? Porque Deus deu os dons diferentes para cada um, né? É Então, isso. um é aquele que canta, um outro é aquele que evangeliza, o outro é aquele que vai ensinar. Então, são vários dons, mas cada um muito importante para Deus. Então, assim, o nariz, o dedinho, tem o mesmo valor para Deus no corpo, né? Do Messias. Então, isso é muito importante e a gente vê que Deus se preocupa com o individual, né? Então, ele não quer só assim o todo, aquela uniformização. Cada um pode pensar diferente, pode ter, né, um jeito diferente, mas todos têm que estar unidos no mesmo propósito, né? O que Isso você que acha? você falou, muito importante, né, Adri? Como é isso? E como Deus mostrou isso lá no deserto, com todas as funções que ele dava para cada tribo e para cada É coisa, verdade, e como mostra essa unidade que também agora a gente ainda tem o Espírito Santo, né, que vem. sim, Então, assim, lá em Números, cada levita tinha uma função, e aqui na igreja, cada membro possui um chamado, cada pessoa serve de uma forma diferente. E, e é isso que você falou: Deus não trabalha na uniformidade, ele trabalha na unidade, né? sim. Todos são diferentes, mas todos têm o mesmo propósito, né? Deus organizou o povo no deserto, Deus organiza a igreja com cada membro tendo a sua função. É verdade, porque se Deus no deserto tivesse feito todo mundo na mesma posição, ou todo mundo só atacando e não sabendo defender, né? Então, assim, cada um tem a sua função específica para que ganhassem as guerras e as batalhas, né? E espiritualmente também a mesma coisa, né? Então, aqui em 1 Coríntios, eu acho interessante, né? Se o ouvido disser, o versículo 16 aqui de 1 Coríntios 12, se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido, né? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Então, Pois cada é. um tem o seu papel importante. Então, você que serve ao Senhor, você tem o seu papel muito importante dentro do reino de Deus, e isso é muito bom. E daí, depois de tudo isso, né, Dri? Depois de que Deus fala sobre reverência, sobre dependência dele, sobre restauração em Oséias, né? A restauração de todo Sim, mundo. Quando for Deus falando de toda a unidade, aí o resultado é um salmo que fala sobre alegria na presença do Senhor, né? sim, Alegria na presença do Senhor. E, e assim. Quando Deus trabalha no deserto, o deserto nunca é um abandono, né? É sempre preparação para alguma coisa. É sempre preparação para alguma coisa. Deus é santo, ele mostra dessa coisa da reverência e ele mostra como lá em Oséias que ele corrige, mas ele também tem um coração tão amoroso que mesmo na correção ele está dando sempre a chance da gente amá-lo, né? Amá-lo.
E, e quando ele fala também, seja lá no deserto, ou seja no corpo de Yeshua, cada um tem uma função e seu valor, não, parece que faz a gente ficar feliz. Em qualquer situação que a gente Sim, tiver, a gente vai ter uma função para o Senhor, né? E é isso verdade. e mais que mesmo cada um tendo a sua função, a presença de Deus é o centro de tudo. A presença de Deus era o centro lá no tabernáculo, lá no deserto, e agora o centro sempre é Yeshua, né? Girar em torno de Yeshua. É verdade, cada um tem um propósito para Deus e também Ele quer nos usar, né? Então, assim, deixamos que Ele nos use, né? E o Salmo 122 termina também pedindo para que orem pela paz de Jerusalém, sejam É, prósperos que amam essa cidade. Então, Deus tem um carinho especial por Jerusalém e Ele pede que a gente ore por Jerusalém. Então, vamos continuar orando por Jerusalém e que aham. ele faça todos nós prósperos para a obra dele, não é verdade? É verdade, é verdade. E assim, a pergunta que a gente sempre se faz quando fala de deserto, né? O que que o deserto está produzindo na nossa vida? Está produzindo uma volta para o Senhor ou está produzindo a gente ficar cada vez mais triste e mais distante dele, né? E na verdade o deserto ele produz uma vida com Deus, muitas Com vezes. Deus, é verdade. Então, tá bom, pessoal, um Shabbat Shalom para vocês, que o Senhor possa ser o centro da vida de cada um de vocês, tá bom? Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom, pessoal.